Olá, pessoas lindas e maravilhosas deste canal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a comida. Como foi desde que eu comecei, como foi minha reeducação alimentar, se eu fiz algum tipo de dieta específico. Recebo muitas perguntas no meu Instagram. As pessoas perguntando como foi o meu começo, como era a minha relação com a comida, se eu fazia algum tipo de dieta específico, se eu fazia só reeducação alimentar, se eu comecei a low carb, se eu faço jejum intermitente. Então, as pessoas estão sempre me perguntando como foi e como é hoje em dia. Trouxe esse vídeo para deixar bem claro para vocês o que é que eu aprendi durante esses quase 3 anos. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês, com o feedback de vocês e com as mensagens que eu recebo diariamente, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Eu leio todos e eu respondo todo mundo. E assim, eu fico bastante grata como tudo isso tá de uma certa forma ajudando alguém que precisa, ou que passou por a mesma situação, ou que precisa de um incentivo diário, e eu fico realmente bastante feliz com isso. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar crescendo, pra gente continuar tendo essas conversas, esses bate-papos juntos e agregando valor pra várias pessoas que precisam. Só clicar nesse nomezinho vermelho que fica aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, e você já se torna um inscrito deste canal para receber sempre o meu conteúdo sempre que eu posto. Deixa seu like aqui também, que é muito importante para me ajudar e ajudar a divulgar esse vídeo, que o YouTube, quando você deixa sua curtida, o YouTube entende que esse vídeo está sendo muito útil para alguém, então ele divulga para outras pessoas, tá certo? Quando comecei, há 2 anos atrás, eu vou ser muito sincera, eu queria muito isso pra minha vida, então há 2 anos atrás eu não podia pagar nenhum nutricionista, nenhuma consulta particular, eu não tinha condições. Então o que é que eu fiz? Graças a Deus eu tenho um plano, eu posso me beneficiar desse plano, então eu procurei ajuda dentro dos médicos que estavam dentro do meu plano. Eu comecei assim, então eu procurei um nutricionista, eu procurei um cardiologista pra me ajudar. Então eu tava no início, eu não tinha muita noção das coisas, dos alimentos, dos ingredientes, eu tava começando. Então eu procurei um nutricionista, e essa minha saga de nutricionista, eu posso dizer que acabou há pouco tempo, porque eu passei por muitos nutricionistas, muitos profissionais. E assim, a gente precisa se identificar com o profissional que tá acompanhando a gente, sabe? Eu acho que precisa ser uma troca de experiência, uma troca de conteúdo. Eu acho que ele precisa lhe entender e você precisa entendê-lo também. Então isso pra mim foi uma grande dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar um profissional que me entendesse, para que eu continuasse aquela dieta, aquela alimentação, aquele plano alimentar, e não parasse no meio do caminho, como era o que sempre acontecia. Até que eu fui para uma nutricionista e eu fiquei com ela por 1 ano, e foi só uma reeducação alimentar. Eu troquei alguns alimentos por outros, e foi assim durante 1 ano. Depois ela saiu do meu plano, então procurei outra, mas não fiquei por muito tempo. E quando foi do final de 2016 para 2017, eu tinha saído dessa nutricionista que eu tava. E como eu fiz uma cirurgia, que foi de vesícula, eu fiquei um tempo sem nutricionista, um tempo sem me consultar. Então eu comecei a pesquisar muito, a ler muitos artigos, a ver muitos vídeos de pessoas, de profissionais. E eu fui me apaixonando pela low carb. Então eu fiz a cirurgia e fiquei, acho que de dezembro a março, mais ou menos, sem acompanhamento. Então eu comecei a pesquisar, a ler vários artigos sobre alimentos, sobre dietas, sobre várias coisas, e eu acabei me apaixonando pelo estilo que é essa estratégia de alimentação. E eu fui gostando cada vez mais, então eu decidi fazer por conta própria, mas assim, eu sabia que eu precisava de um acompanhamento, só que é muito difícil, pelo menos aqui na minha cidade, de você encontrar um profissional que que trabalhe com esse tipo de estratégia. Então eu comecei por conta própria, perdi acho que uns 15 quilos com a low carb. Depois eu faço um vídeo, que eu acho que isso é uma pauta para outro vídeo falando mais sobre isso. Até que eu fui para outra nutricionista. Por quê? Porque eu senti uma dificuldade com a low carb, e apesar de amar a low carb, eu senti uma dificuldade em relação a quantidades. Porque não é porque você come até a sua saciedade ou porque você come quando você tá com fome que você pode comer o mundo. Então eu sentia muita dificuldade em relação a quantidades. Eu deixei ela de lado e procurei outro profissional.
Aí eu voltei para a reeducação alimentar. Até que eu conheci a minha atual nutricionista, que ela trabalha com esse método, que ela é muito a favor. Eu continuei com alimentação mais low carb, com estratégia, resultados significantes. Até que eu aprendi que eu tenho algumas necessidades. Sinto uma necessidade muito grande de comer algumas coisas, porque eu sempre fui do almoço. Então, minha maior dificuldade era na hora do almoço. Eu sempre gostei de comer arroz, feijão, carne. Então, esse sempre foi a minha refeição preferida e é onde eu sinto mais falta. Então, eu comecei a encaixar algumas coisas que eu não comia antes, como feijão, como arroz, essas coisas. Antes não fazia falta pra mim. Se você me der um prato de legumes, eu como e como feliz, porque eu realmente gosto, eu não tenho dificuldade. Sendo que eu senti uma necessidade muito grande, depois de um tempo, em comer feijão, arroz, em estar sempre comendo essas coisas. Então, hoje em dia, eu não me considero uma pessoa que faz low carb totalmente, apesar de gostar demais e pretendo um dia voltar. Eu sou muito de fases e eu tô numa fase que eu prefiro estar optando por essas coisas, sabe? Eu abro mão de umas pra estar comendo essas coisas. E atualmente a minha relação com a comida é assim. Eu como o que eu sinto vontade dentro das minhas quantidades. O importante é isso. O importante é você não sentir falta de nada. É você estar comendo o que você gosta. Você respeitar o seu corpo. Você colocar pra dentro do seu corpo aquilo que você sente vontade de comer, que você come sem nenhuma dificuldade, dentro dos seus limites, dentro da sua quantidade, se possível acompanhado de um profissional, porque é ele que vai dizer a sua quantidade, a escolher os melhores alimentos para você que o seu corpo necessita. A minha relação atual com a comida, com a alimentação, está assim, eu tô respeitando muito o que o meu corpo precisa, eu continuo fazendo exercício físico, mas assim, eu tento comer mais natural possível. Eu tento me alimentar, procurar alimentos que vai nutrir o meu corpo, fazer com que eu fique mais disposta a praticar mais exercício. Então, a minha relação com a comida atualmente está assim. Eu respeito muito as minhas vontades e eu penso muito no que eu vou colocar para dentro do meu corpo hoje em dia, apesar de estar numa fase da minha vida muito tranquila. Eu já fui mais restrita, não me arrependo, eu acho que a fase que eu fui mais restrita me ajudou muito, principalmente em resultados muito significativos. Não vou dizer que eu não faria de novo hoje em dia essa restrição toda, porque eu acho que dependendo do seu objetivo, se você tem um objetivo muito grande que você quer atingir, eu acho que vale a pena e a gente precisa muito disso. Não sei se é porque eu tô vivendo um momento que eu nunca vivi antes, que eu aprendi coisas que eu não sabia antes. Eu acho que há 3 anos atrás, quando eu tava começando, eu não sabia de muita coisa que eu sei hoje. Em livros que eu leio, em documentários que eu vejo, em profissionais que eu conheço, profissionais que me ajudam a amadurecer nessa questão e eu vou me identificando e me apaixonando cada vez mais. A gente sempre optar por coisas mais leves, coisas mais saudáveis, coisas que vai me agregar no dia a dia. E tem uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre carrego comigo e que eu aprendi também durante todo esse meu processo de reeducação alimentar. A saúde é o reflexo do seu estilo de vida. E às vezes você fala, eu como tanta coisa e não engordo, eu como tanta coisa e eu vivo bem, só que essas consequências das coisas que a gente come, das coisas que a gente coloca para dentro do nosso corpo, a gente só consegue enxergar daqui a alguns anos. A gente não enxerga de uma noite para outra, de um dia para outro. Eu acredito muito nisso, então eu tô numa fase que eu tô me permitindo nas vezes que eu sinto vontade de me permitir, mas que eu tô muito tranquila em relação à minha alimentação. Se eu vou voltar pra low carb, eu não sei. Se a minha alimentação sempre vai ser assim, eu também não sei. Mas eu tô vivendo o momento que eu tô. E tô aprendendo cada vez mais, tô buscando informação cada vez mais pra tentar sempre aprimorar, pra tentar sempre aprender em relação aos meus conhecimentos. E é isso, eu espero que tenha ficado claro pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me manda aqui, ou deixa lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá. Tô sempre em tempo real, gravando vídeo, mostrando um pouquinho da minha rotina, da minha alimentação, dos meus treinos. Então me segue lá também, qualquer dúvida pode me mandar aqui ou lá no Instagram, que eu sempre tô respondendo vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!